Correção das atividades de língua portuguesa, páginas 90 a 93. 1. Para escrever uma crônica, geralmente o autor se inspira em acontecimentos do dia a dia, que podem ocorrer à sua volta ou não. Em que Marina Colasanti se inspirou para escrever essa crônica? Ela se inspirou em uma notícia de jornal que relatava a morte do último caracol da Polinésia. Aspas. Com ele extinguiu-se a sua espécie. Fecha aspas. 2. Nas crônicas, o autor é livre para expressar seu modo particular de ver e interpretar as coisas. De acordo com o ponto de vista da cronista Marina Colasanti, de que teria morrido o último caracol da Polinésia? Ele teria morrido de solidão, já que era o último de sua espécie. Releia esse trecho do último parágrafo da crônica. Mas os outros todos foram acabando aos poucos, vítima do único predador disposto a transformar suas conchas em objetos turísticos. Quem seriam os outros? Como você descobriu essa informação? Os outros são os demais caracóis. Então, como é que cada pessoa descobriu? Aí você vai escrever com suas palavras. Letra B. Quem seria esse único predador? Como você chegou a essa conclusão? Gente, quem é? O único predador, quer dizer, o único animal que consegue matar outro para fazer turismo com os objetos feitos dos animais das presas. O único predador é o ser humano. Ele seria um único ser que faz turismo e depreda a natureza para confeccionar produtos para comercialização. 4. Releia este trecho da crônica, prestando atenção às palavras em destaque. Pois eu ouso dizer que sei o que foi que o matou. Ele morreu de ser o último, morreu de sua extrema solidão. Sua vida não era acelerada, nada capaz de causar-lhe estresse, mas era dinâmica. Ao longo de um ano, graças a esforços e determinação e impulso fornecido pela própria natureza, o molusco lograva deslocar-se cerca de 70 centímetros. Letra A. A quem se referem as palavras destacadas? Que nomes essas palavras substituem? Olha, gente, as palavras destacadas. O matou, ele, né, ele morreu, sua vida, causar-lhe, o molusco, são as palavras grifadas. E elas se referem, né, a quem? As palavras destacadas se referem ao caracol da Polinésia e substituem esses vocábulos. Ou seja, por que é que não falou o tempo todo caracol? Para o texto não ficar repetitivo. Por exemplo, eu sei quem matou o último caracol. O último caracol morreu de ser o último. A vida do último caracol, então, né, causar estresse ao caracol. O caracol lograva. Então, para não ficar repetitivo, se usam essas palavrinhas. Olha só como ficaria repetitivo. Na letra B, reescreva esse trecho trocando as palavras destacadas pelo nome que ela substitui, que é o quê? O caracol da Polinésia, né? Então, olha como o texto ficaria repetitivo. Pois eu ouso dizer que sei
o que foi que matou o caracol da Polinésia. O caracol da Polinésia morreu de ser o último, morreu de sua extrema solidão. A vida do caracol da Polinésia não era acelerada, nada capaz de causar estresse ao caracol da Polinésia, mas era dinâmica ao longo de um ano, graças a esforço e determinação e impulso fornecido pela própria natureza. O caracol da Polinésia lograva deslocar-se cerca de 70 centímetros. Então, é escrever o texto o tempo todo substituindo aquelas palavras grifadas pelo quê? Pelo caracol da Polinésia. Por quê? Porque é ao que aquelas palavras destacadas se referem. Letra C. Por que a cronista substituiu esse nome por essas palavras? Para não usar esse nome demasiadamente, que quer dizer para não usar muito e o texto não ficar repetitivo. Gente, a resposta tem uma proposta de resposta aqui, mas se você colocou na sua tarefa para não ficar repetitivo, está corretíssima a sua resposta. 5. A crônica que você leu fala de assuntos importantes para o ser humano, mais delicados de serem abordados, como a solidão e a morte. Você já conversou sobre esses assuntos com algum amigo ou familiar? Conte como foi a conversa. Aí a resposta é pessoal. Letra B. Você já se sentiu sozinho? O que a morte representa para você? Converse com os colegas e com o professor a respeito disso. Aí também a resposta é pessoal. Questão 6. O último caracol da Polinésia tinha um tratador e era acompanhado por vários pesquisadores. Letra A. Isso diminuía a solidão dele? Explique. Não, porque o tratador e os pesquisadores não eram da mesma espécie que o caracol. Portanto, não havia comunicação ou sensação de pertencimento e identidade que atenuasse o sentimento de solidão. Mais uma vez eu digo, essa é uma proposta de resposta, mas é com suas palavras que você vai dizer isso, ok? Letra B. Copie um trecho do texto que comprove sua resposta. Então, você respondeu que por que o caracol não era feliz, não é? Tinha os tratadores, os pesquisadores, mas aí você tem que ter uma prova. Prove que ele não era feliz por causa disso. Aí, qual é uma das provas? Aí você vai copiar do trecho, você vai mostrar, não, é verdade isso que eu estou dizendo, porque olha aqui o que é que está escrito. O tratador não era ninguém, o tratador era qualquer coisa menos importante que o tronco sobre o qual o caracol se deslocava. O tratador era de outra espécie. Então, aí está a prova da sua resposta. Letra C. Na sua opinião, o que seria necessário para tirar o caracol da Polinésia, da solidão? E aí, qual é a sua resposta? Questão 7. Releia o início do texto. Morreu o último caracol da Polinésia. Havia um caracol da Polinésia, um caracol de árvore e nenhum outro. Era o último e morreu. Morreu de quê? Ninguém sabe me dizer. O jornal não acha importante revelar a causa-mortes de um caracol da Polinésia. Noticia apenas que com ele extinguiu-se a sua espécie. Ninguém nunca mais verá em lugar algum, nem mesmo na Polinésia, um polinesiano caracol. Letra A. Em dado momento, a cronista se põe a imaginar como seria
a vida real do caracol. Ao fazer isso, ela acaba o quê? Caracterizando o caracol como um bicho desligado ou atribuindo ao caracol sentimentos e comportamentos humanos? É a segunda resposta, não é? Quando ela começa a colocar sentimentos que o ser humano tem, que é saudade, que é estar junto com o outro, ela atribui sentimentos, né? E comportamentos humanos. O caracol pode ter esse sentimento? Pode, a gente não sabe, não é isso? Mas o fato é que ela atribuiu os sentimentos e comportamentos humanos ao caracol. Você acha que ao fazer essa opção de dizer que o caracol é igual ao ser humano, ela busca o quê? Resposta certa: aproximar o leitor do último caracol da Polinésia. Quando você escreve algo de alguém que parece com aquela pessoa que vai ler, você aproxima, não é verdade? Questão 8. Em uma notícia jornalística, o fato noticiado é apresentado da maneira como aconteceu, evitando apresentar a opinião do jornalista e empregando uma linguagem clara e direta. Se você fosse um jornalista e fosse noticiar a morte do último caracol da Polinésia, como escreveria o texto? Nós temos aí nós lemos da Marina Colaçante uma crônica, não é uma notícia de jornal, não é isso? Então, tem uma sugestão de como você escreveria a notícia se você fosse um jornalista que estava escrevendo só uma notícia. Então, a sugestão: morreu na manhã dessa quinta, no Zoológico de Londres, o último caracol da Polinésia. Ele vivia no zoológico e era observado por vários pesquisadores. Mesmo sob os cuidados de um tratador, tendo comida suficiente e não correndo risco de ser morto por predadores, o último caracol da Polinésia não resistiu, extinguindo-se a espécie do planeta. Ponto. 9. Você acha que a crônica tem proximidade com a notícia jornalística? Por quê? Sim, porque as crônicas se relacionam a fatos do cotidiano. Em sua opinião, as crônicas também podem ser inspiradas em fatos do dia a dia que não estejam nos jornais? Justifique sua resposta. Sim, não é, gente? Porque diversos acontecimentos podem inspirar uma crônica. Você pega um ônibus, vê duas mulheres conversando no ônibus, acha interessante aquela conversa e pode escrever uma crônica sobre aquilo. Não precisa da notícia sair no jornal. Fechando a nossa atividade, a gente vai ler mais uma vez o que é uma crônica. É um texto breve, geralmente publicado em jornais, revistas, livros e em páginas da internet, que aborda acontecimentos do dia a dia. O cronista costuma tratar desses acontecimentos, oferecendo ao leitor o seu ponto de vista e suas reflexões.